que ouvia, ou seja, a massa, era somente o profeta. Deus abriu exceção no livro de Números, capítulo 11. A Bíblia diz que Deus abre uma exceção. Aleluia. E o Senhor fala com Moisés: olha, Moisés, eu separo 70 homens anciões, subintendentes do povo, porque eu tirarei do Espírito que está sobre ti, derramarei sobre eles, aleluia, e eles irão profetizar. Glória a Jesus. Vejamos que quando o Espírito do Senhor, ele repousa sobre a matéria humana, a matéria física, aleluia, acontece algo, aleluia, de muito grande na vida do homem. Se ele era medroso, deixa de ser medroso, aleluia. Se ele era gago, ele vai parar de gaguejar. Glória a Jesus, porque ele vai começar a anunciar algo que não é da terra nem é dele, mas é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Deus, aleluia, quando ele quer, aleluia, que alguém venha fazer a sua obra, glória a Jesus, a Bíblia vem dizendo que Deus, ele o capacita, prepara, para que possa fazer a sua obra. Deus vai pegar quem não é e vai fazer ser. Deus vai pegar quem olha, quem alguém olha para ele e não acredita nele, um cachaceiro, um viciado, um traficante, uma prostituta. O Senhor é apaixonado de dar uma passadinha neste lugar. Aleluia. Oh, meu Deus. Oh, glória, eu vou pregar. Meu Deus querido. Oh, Jesus querido. Eu estou sentindo uma presença muito gostosa. Aleluia. O Espírito Santo que convence o homem do pecado. Ele vai, passeia nestes lugares e pega quem não é e faz ser. Aí ele pega, malda, lapida, prepara e depois começa a honrar. Meu Deus. Honrar de que forma? Dando brasas do altar dele. Glória a Jesus. Aí você conhecia o camarada, bebeu com ele, fez porcaria com ele. Quando tu vê ele pregando, falando de Jesus, meu Deus, tu fica encantado. Aonde ele aprendeu isso? Aonde ele aprendeu? Ele está abrindo a boca, está falando comigo. Aí alguém olha, alguém vai mais longe, porque tem a sua faculdade, o seu segundo grau, a tua teologia. Alguém olha e diz assim: mas ela só tem a primeira série, ele só tem a quarta série. Oh, meu Deus querido, oh, glórias, oh, Jesus amado. Mas Jesus resolveu ensinar para ela, para ele. E quando ele quer ensinar, Jesus amado, quer ver? Vou te provar. Pedro era pescador. Ele era somente um pescador, ou seja, a Bíblia declara e vem fechando entre parênteses que Pedro era pesado de língua. Há pregadores que dizem Pedro era gago. Eu entendo que pesado de língua é porque ele não tinha conhecimento, porque não havia tempo, porque o seu trabalho ocupava ele e ele vivia pela madrugada, passando tempo pescando para levar do suor do rosto, aleluia, o sustento da sua casa. Jesus, que não é bobo, é inteligente, vai procurar lá na beira do mar da Galileia. Preste atenção, tu não caiu aqui de paraquedas. Foi Jesus que te escolheu. Foi ele que te escolheu. Se você tem esta chama dentro de você, que é o terceiro estágio, que aconteceu em Atos 2, que a Bíblia diz que veio um vento impetuante, encheu toda a casa e nunca mais foi embora. Espírito Santo que purifica pecado, convence o homem do seu erro, ele veio e nunca mais foi embora. Glória a Deus. Eu só ouvi um glória, tem gente que não entendeu. Ele nunca mais foi embora. Aleluia. Ele está aqui dentro. Deus, Às vezes você aleluia. está sentindo ou sentiu, é porque ele está aqui dentro e ele não vai embora. É promessa, ele é o consolador desta igreja, ele é o consolador da tua vida e ele aqui está. É promessa de Deus. Deus, aleluia. A Bíblia diz que estavam reunidos todos e Jesus, ele passa uma revelação para os discípulos.
Precisava, eles se entristeceram. Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém, porque do alto serás revestido de poder. No livro de João, nos últimos capítulos, a Bíblia diz que Jesus já ressuscitado. Ele entra dentro de uma taberna. A primeira palavra que ele disse aos 12 foi essa: recebei o Espírito Santo, e assopra. Jesus teria que subir, sentar ao lado de Deus, à sua direita, como vencedor, para que depois o Espírito Santo viesse descer e entrar em todos que fossem escolhidos por ele. Aleluia! O mesmo homem que estamos narrando essa história, a Bíblia diz que ele negou Jesus. Quando Jesus foi entregue aos homens, quando alguém o abordou, ele negou Jesus. Tu é um deles. O teu olhar denuncia. As tuas vestes é igual a dele. E por 3 vezes ele disse: eu não sou. Eu já preguei isto aqui algumas vezes. Aí eu perguntei a Deus uma certa época: Senhor, por que Pedro te negou? Pedro não tinha o Espírito Santo. Quem transmite coragem é o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo,